Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender a ficar esperto, porque os relacionamentos estão ficando mais complexos. Hoje em dia, relacionamento é investimento financeiro. Muitas vezes, o que você conhecia como golpe do baú, hoje foi otimizado. Então, eu recomendo encarecidamente que você compartilhe esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos e assista até o final para você ver a que ponto estamos chegando e como que isso vai destruir a sociedade, tá bom? Lembrando você que se você quiser o meu contato pessoal, aprender a desatar essas amarras do sistema, participar dos meus grupos de Bitcoin, de marketing, de freelancer, conhecer o empreendedorismo na prática, não depender das migalhas do governo, eu recomendo que você conheça, é o primeiro link aqui embaixo na descrição, vai ser um verdadeiro paraíso para você. Você que foi condicionado a viver de CLT, viver de carteira assinada, quando você entender que um simples serviço de freelancer que você faz em 2 dias, você consegue angariar R$ 1.500, ou que você pode ir dormir e programar algumas campanhas publicitárias e quando você acordar já tiver um dinheiro na sua conta, ou simplesmente proteger o seu dinheiro do confisco do governo, caso dê uma de Collor novamente em 2023, e multiplicar sua riqueza, você vai conhecer todas essas pautas no conteúdo premium e, como se não bastasse, vai obter o meu contato pessoal. A promoção para a turma de agora, nesse final do ano, são 3 anos de acesso ao conteúdo e 3 anos de suporte. Então você que está adquirindo agora no final de 2022, você vai ter acesso até o final de 2025. Essa é uma promoção por tempo limitado. Se eu fosse você, eu iria conhecer. Não é caro, é um preço extremamente acessível. São mais de 100 aulas com PDFs. O material de apoio, os vídeos são traduzidos. Você consegue simplesmente assistir em outro idioma. Vale cada centavo. Primeiro link aqui embaixo na descrição para você poder conhecer. E aí você vai conhecer também o histórico de casos de pessoas que tiveram sucessos, tá bom? Bom, falado disso, o que é importante eu falar aqui para você e por que essa é uma pauta extremamente importante? Extremamente importante. Porque o relacionamento dos seus avós já não existem mais. Pode perguntar para o seu avô. O seu avô, para ele poder casar com a sua avó, ele teve que pedir a mão da sua avó ao seu tataravô. Ele teve que ter um trabalho. Ele tinha que ser uma boa pinta para conseguir casar. E o casamento, o pai era que dava o aval se poderia ou não casar. E você vê os seus avós, 99% não são divorciados, tiveram 12 filhos e os seus avós, eu garanto para você que eles são muito mais felizes do que você, ainda que eles tivessem 12 filhos. Agora você pega, por exemplo, os casamentos modernos, eles duram no máximo, de 3 a 4 anos e a taxa de divórcio está em 80%. E casamento virou um negócio. Virou um negócio. Por quê? Porque a mulher começa a ter filho com o cara, recebe pensão, divorcia, se relaciona com outro cara, tem filho com outro cara, recebe pensão, já são 2 pensões aqui, ó, já são 2 pensões, se divorcia, se relaciona com o cara e assim vai. E virou um negócio. Só que quando você cria os seus filhos sem a presença de um pai, sem a presença de um patriarca, de alguém que tenha valores morais e éticos cristãos, quando você isenta, essa criança nasce rebelde. Essa criança, ela não encara nem mostra o seu potencial. Ela se torna rebelde. E aí, em vez de nós termos pessoas saudáveis na sociedade, nós vamos ter um bando de delinquentes. Salvo, claro, você que provavelmente está me assistindo, você deve ter, pode ser que com milhares de pessoas me assistindo, pode ser que seus pais sejam divorciados e você se salvou. Mas nem sempre é assim, nem sempre é assim. Então, o que eu digo para cada um de vocês é que tudo aquilo que Deus construiu, os valores morais e éticos bíblicos,
que ensinam você a ser patriarca, a valorizar a mulher, estão sendo destruídos. Pela premissa de liberdade das mulheres, pela premissa da luta pelas mulheres. Qual foi as grandes conquistas que o feminismo trouxe para as mulheres? O direito de rebolar os glúteos. É simplesmente isso. É simplesmente... Irmão, só para você poder ver. Antigamente, no passado, as mulheres não eram obrigadas a servir o exército. Hoje em dia são. Antigamente, as mulheres não eram obrigadas a pagar imposto de renda. Hoje em dia são. Antigamente, as mulheres não iam para a fronte de guerra e nem se expunham a perigos. Hoje em dia são. Antigamente, quem gerenciava o dinheiro da família era a mulher. No caso dos meus avós, o que acontecia? O meu avô trabalhava na siderúrgica, tá? Eu tive dois avós, um que serviu à guerra e um que trabalhou na siderúrgica. Em todos os casos, sempre foi assim, com os dois. Eles recebiam dinheiro, entregavam esse dinheiro à minha avó. A minha avó tinha um caderninho e ela fazia compra. Ó, tem que comprar arroz, comprar feijão, tem que comprar roupa para criança, tem que comprar roupa para o marido, tem que comprar roupa para mim. E eles conseguiam viver bem e até de maneira próspera. Por quê? Porque num conjunto, numa família, você tem funções que são pré-estabelecidas. Por exemplo, o homem e a mulher, eles são antagônicos. O homem não é igual à mulher. Então, o homem, ele é como se fosse um macho alfa, é como se ele fosse um cara preparado para vencer o mundo e a guerra. Só que, no momento que você constitui uma família, você precisa que alguém cuide dos seus filhos. E o que esses casamentos, esses relacionamentos modernos fazem é o quê? O marido trabalha, a mulher trabalha, vamos deixar os filhos na escola. E aí nós temos o quê? Escola de 4 anos ensinando para os seus filhos que homem não é homem, mulher não é mulher, você pode ser o que você quiser. E, por exemplo, na Alemanha, se uma criança de 4 anos decidir cortar o pingolim, você é obrigado a aceitar. Agora eu te faço uma pergunta. Uma criança de 4 anos sabe o que é certo e o que é errado? Sabe sobre a si mesmo? Não sabe. Por isso que quando essas pessoas que cortaram o pingolim chegam nos seus 30 anos, a taxa disso aqui é mais de 90%. Então nós temos que proteger as nossas famílias. Porém, todos os problemas começam exatamente aqui. Exatamente aqui. A mulher, na grande maioria das vezes, não são todas, mas na grande maioria das vezes, a mulher ela fica procurando dinheiro. Ela fica procurando dinheiro em vez de procurar valores morais e éticos que compõem uma família. Porque o dinheiro, o cara pode quebrar. Porque o cara que tem dinheiro, muitas vezes, ele simplesmente, que se esse cara conquistou aquele dinheiro sem você, provavelmente ele não liga tanto para você. E numa situação hipotética, ele vai pular fora. Agora, tudo isso se resume em uma coisa. O próprio Sigmund Freud dizia o seguinte: existem duas coisas que se movem as pessoas. Uma é a sexualidade e a outra é o próprio ego. E realmente eu tenho que concordar. Tenho que concordar. Porque os homens, eles estão se relacionando com as mulheres por causa da sexualidade e as mulheres estão se relacionando com o cara por causa do ego. O cara realmente acertou. Nós estamos falando, pessoal, de 100 anos atrás e o cara enxergou tudo isso há 100 anos atrás. Então, olha só essa mensagem aqui. Olha só, isso aqui é num aplicativo, né, de rede social. Olha só, alguém mandou a pergunta. Com dúvidas jurídicas, posso te ajudar nessa segunda-feira? Então, uma advogada, né, ela estava respondendo às pessoas pelas redes sociais. Aí, olha só a mensagem que apareceu aqui. Quanto tempo morando com o meu namorado para ter direito aos bens dele? Incrivelmente foi respondida essa pergunta. E aí, o que acontece muitas vezes é o seguinte: existem grupos no Facebook que ensinam as mulheres a dar um golpe. Né? Eu mesmo já entrei nesses grupos, claro que não com o meu perfil pessoal, e tava lá fotos assim: quando você tirar foto com seu namorado, tire foto com o carro de fundo, tire foto com a moto de fundo, tire foto com a televisão de fundo, tire foto com a casa de fundo. Tudo isso vai servir como prova
quando você terminar, para você poder requerer metade dos bens. Então virou essa patifaria. Virou essa patifaria. E aí, existem boas mulheres? Existem. Existem mulheres decentes? Existem. Só que ninguém quer correr o risco. Ninguém quer correr o risco. Vamos supor que 10% das mulheres, eu acho que é bem menos do que isso, mas eu não quero gerar contenda aqui. Vamos supor que 10% das mulheres sejam mulheres boas, virtuosas. Só o fato de ter 90% de mulheres ruins, a estatística, a roleta da sorte, é muito grande. Então, na dúvida, infelizmente, pelo instinto de preservação e autossuficiência, nós temos que globalizar tudo. Temos que generalizar tudo. E aí, por causa de mulheres más, todo mundo acaba sendo mal. Eu, por exemplo, eu não entro num elevador se tiver uma mulher. Se tiver uma mulher sozinha no elevador e eu estiver no elevador, assim que ela entrar, eu saio. Se colocar para mim o Predador, do Alien vs Predador, no elevador, e uma mulher no outro elevador, eu vou no Alien. Porque eu não sei se aquela mulher que está naquele elevador é uma encrenqueira, uma barraqueira, uma mulher que está procurando fazer algum tipo de contenda para depois entrar com o processo. Eu não sei, não tem garantia, não está escrito na testa da mulher se ela é pessoa boa ou ruim, não vem escrito. E muitas vezes você só vai descobrir após anos que você estiver casado. Após anos. Então a coisa está ficando muito superficial. A mulher já entra num relacionamento, como está aí na mensagem, já pensando em separar e ter direito aos bens do cara. O cara conquistou os bens e esse é o tipo, esse é o melhor holder da história. As mulheres são as mulheres, elas são as melhores investidoras da história. Nenhum holder, nenhum acionista consegue ser tão bom como as mulheres. Porque elas entram no relacionamento sem nada e saem dele com tudo. Existe um gráfico que mostra o Jeff Bezos e a sua esposa, eles casados, quando o site do Jeff Bezos valia $100, e depois toda aquela hipervalorização do Amazon, bilionária, quando chegou no pico máximo e começou a cair, quando caiu 20%, a mulher dele já pediu o divórcio. Ou seja, o melhor holder da história são as mulheres. Mesma história da Microsoft. A Microsoft do Bill Gates, mesma história. Começou junto, quando chegou no ápice máximo que valeria a Microsoft, quando ela caiu, a mulher já pediu o divórcio na hora. Então os melhores holders da história são as mulheres. Não tem ninguém que chega perto disso. E aí, por causa de mulheres assim, que ficam tentando, né, fazer esse tipo de coisa, que infelizmente acaba que as pessoas não querem mais se relacionar. Quantos homens que não buscam mais relacionamentos? Antigamente você ia para uma balada, tinha as mulheres bonitas, né, tinha mulheres, na verdade, bonitas, não bonitas. Os homens, eles cobiçavam as mulheres, eles tentavam ficar com mulheres, tentavam se relacionar. As mulheres eram cobiçadas, elas não precisavam fazer nada. Hoje, você vai para uma balada, nenhum homem chega em mulher. Por quê? Porque tudo se vitimiza, tudo é questão nas redes sociais, tudo é questão de divórcio, ganhar dinheiro. Geralmente mulher é mãe solteira. No reino animal, o leão que ganha a briga, porque assim, existe eu não sei se o nome seria alcateia ou matilha, eu não vou falar besteira aqui. Mas num grupo de leões, quando um leão chega por fora e ele tenta conquistar aquele grupo, o leão que chegou por fora e tenta conquistar aquele grupo, se ele vencer o macho alfa, esse leão que veio de fora se torna o macho alfa. Esse leão que se tornou macho alfa, ele não cuida dos leões, dos outros leões, dos leões machos, filhos dos outros leões. Não cuida. Por quê? Porque ele sabe que aqueles filhos vão se revoltar contra ele. Então, o que esse leão faz? Ele vai lá e faz isso com os leões. Ou seja, no reino animal, nem os leões cuidam de filhos de outras pessoas. Porque sabe que é problema. Mas somente hoje em dia, no relacionamento, os homens se relacionam, infelizmente, com mulheres que têm filhos de outros caras. Não é o correto. Porque o filho nunca vai... O filho de outra pessoa, não importa o que você diga, nunca vai considerar você como pai. Não importa o que você diga. Se não tem laço de sangue, se ela não tem o mesmo DNA que você,
ela não vai ser como você, ela não vai te apoiar. Então, assim, o relacionamento tá virando uma coisa muito bagunceira. Sabe? Não tem mais aquela questão. Antigamente, a mulher ela escolhia um cara que pudesse ter filhos, casar. Hoje em dia não. Hoje em dia virou toda essa patifaria, essa superficialidade de um relacionamento. Sabe qual que é e sabe quem que mais é prejudicado nessa história? Você acha que é o homem que é o mais prejudicado nessa história? Não, não é. Porque o homem sozinho, segundo o apóstolo Paulo, ele vive a solitude. O homem sozinho, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, para o homem estar sozinho e não ter ninguém à sua volta, ele consegue ser feliz. Agora, a mulher não foi criada à imagem de Deus, a mulher foi criada à imagem do homem. Então, a mulher sozinha, ela vive a depressão. Chega um momento na vida da mulher que ela começa a ter os seus 34, 35 anos e os homens param de olhar para elas. Não tem mais aqueles olhos que tinham quando a mulher tinha os seus 20 e poucos anos. E aí ela percebe que ela vai ficar para tiozona. Ela percebe que aqueles homens bonitos não vão mais olhar para elas. Somente os homens que elas rotulam como segunda ou terceira classe vão olhar para ela. E mesmo assim, nem estão pensando em casar. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: a mulher com seus 35 anos, que já teve diversos namorados, ela carrega consigo mesmo traumas de ex-namorados, bipolaridade, surtos psicóticos, e nenhum homem quer uma bomba dessa para cuidar. Por isso que, infelizmente, o destino final das mulheres que ficam buscando riquezas nas costas de outras pessoas, o destino final é estar solteira. Estando solteira, elas vão perceber que nenhum homem vai querer, elas vão ficar sozinhas, e muitas vezes elas têm que viver à base daquela coisinha que eu não vou falar o nome, para poder sobreviver e suportar a realidade. Então o destino final das mulheres solteiras não é glamouroso. É um destino triste e sombrio. Tu pergunta a uma mulher de 37, 38 anos que ficou para titia se ela gostaria de ter um homem, de casar, se ela gostaria de largar. Olha bem a pergunta que eu vou te falar, a frase que eu vou te falar. Eu tenho certeza que uma mulher que ficou para titia, que está com seus 36, 37 anos, tenho certeza que essa mulher largaria a independência financeira dela para ser dependente de um homem. Largaria a faculdade dela, os recursos que ela tem, para ser dependente de um homem para ter uma família. Mas o problema é que na vida real não existe um botão de reset. Na vida real não é como GTA, Counter-Strike, esses joguinhos de computador e videogame. Não é. A vida real, quando você faz um erro, você não tem como consertar. Não existe consertar. Não tem como o leite que foi derramado, não tem como você apertar um botão e o leite voltar para a panela. Não tem. Então, na vida real não existe segunda vez. Não existe. Se você está com seus 35 anos, você não consegue ter 20 anos novamente. Não consegue. E aí, para saciar e massagear o ego, as mulheres começam a piorar a situação mais do que já está. Como é que elas pioram? Elas começam a pular para todo tipo de religião que oferece uma segunda chance. Por exemplo, eu não quero falar mal de religião nenhuma aqui, tá? Mas, por exemplo, religiões budistas, espiritualistas, religiões espíritas, tudo aquilo que oferece para a mulher uma segunda chance. Tudo aquilo, não, você morreu, você vai reencarnar. Aí dá uma massageada no ego. Só que eu nunca vi ninguém voltar do outro lado para cá. Nunca vi ninguém falar assim, ó, eu era tal pessoa e tal coisa. Não tem, cara, não tem. Não tem nenhuma evidência, o João de Souza, que eu trouxe um artigo científico, eu trouxe algumas pessoas que esse cara trabalhou no F, Parará-Pururu, B, Parará-Pururu I, 25 anos em casos paranormais sobrenaturais. Tudo que esse cara aprendeu dos seus 25 anos é que não tem nada do outro lado a não ser demônios. Não tem nada. Por isso que o cara que trabalhou com isso, mexendo com disco voador, com OVNI, com extraterrestre, o cara que mexeu com isso 25 anos,
não podendo falar informações sigilosas, ainda que tivesse saído de lá, falou, ó, realmente a melhor opção para nós mesmos é esperar a vinda do Messias. Porque não tem mais nada do outro lado não, cara. E realmente é o que eu penso. Eu não posso confirmar. Eu não sou dono da verdade. Nem quero criar rixa com religião nenhuma. Cada um siga o seu caminho. Mas o problema é o seguinte. Na vida real, nessa vida que nós estamos, não tem o botão de reset. E muitas vezes algo assim acaba acontecendo. Então nós vamos presenciar, uma sociedade em declínio. Onde os filhos, eles são criados sem os pais e ficam degenerados, as mães ficam narcisistas, surtadas e psicóticas, e simplesmente um Estado soberano, um Estado tão grande que ninguém vai conseguir parar e detê-lo. Porque já que não se forma bons homens, já que os homens não são formados ali na forja, o que acaba acontecendo é que ninguém tem força para frear o Estado. Então nós temos os problemas de relacionamento, conflito de relacionamento, temos os problemas políticos e geopolíticos, e ainda tem as trevas. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, as pessoas que estão se formando nessas famílias não é capaz de ir contra o sistema e muito menos ir contra as trevas. E aí é isso que o diabo tanto sonhou. E, infelizmente, está ganhando a guerra. E quando você vê alguém falando quanto tempo morando junto com o meu namorado para ter o direito aos bens dele, você vê que o amor já acabou. Só está pensando em recursos financeiros. Infelizmente, eu conheço pessoas que vivem de aluguel e não têm casa própria justamente por causa disso. Porque se tivesse casa própria, isso poderia acontecer. Eu falo, cara, é triste uma situação como essa. Quem mais sofre nisso é a mulher. Quem mais sofre, porque a mulher, muitas vezes, ela é muito mais consumista do que o homem. Então ela começa a comprar roupa, comprar, sabe, todo tipo de quinquilharias para poder saciar o ego, para gerar aquela sensação de dopamina. E aí chega um certo momento que nada mais supre a necessidade de estar casada. Por isso eu digo para vocês, o mais importante é casar cedo. Se pudesse um homem um homem de 22 anos casar com uma mulher de 18 seria ideal. Seria ideal. Porque e já trabalhando. Por quê? Porque isso vai fazer com que você possa ter mais filhos. Vocês, quanto mais cedo vocês casam, diferente do que a televisão fala, a ciência fala, menos traumas você está carregando por relacionamento. Então uma mulher que já deitou com 100 homens, ela não vai mais sentir prazer com o cara que está. Porque ela já teve 100 experiências diferentes. O que era para ser desse tamanho, está desse tamanho. Então ela não vai ter mais essa experiência. Outra coisa, ela foi tão judiada, homens que entraram e saíram, homens que traíram, que amaram, que sacanearam, que ela está carregando aqueles traumas com ela. E aí, ninguém quer uma bucha de canhão como essa. Ninguém quer uma bucha de canhão. Eu, por exemplo, eu sou casado, sou bem casado e jamais vou querer me separar, né? Agora, se eu fosse solteiro, vamos supor que eu fosse solteiro, eu somente me relacionaria com mulheres de 18 a 20 anos. Passou de 20 anos, eu não aceito mais. Ah, mas você está sendo muito hipócrita. Não, não sou. É porque são traumas. São traumas. Meu irmão, já chega nos 18 anos, já rodada. As mulheres de 18 anos hoje são as mesmas mulheres de 35 anos a 50 anos atrás. As mulheres de 35 anos a 50 anos atrás, elas se relacionavam com 40, 50 homens. As de 18 anos estão chegando já rodada com 50 caras. E mesmo assim, olhando o histórico, o antecedente, olhando as redes sociais, olhando quem são os pais. Então, quando as mulheres se tocarem que tudo isso que elas estão fazendo mais prejudica ela do que os homens, quando isso acontecer, elas vão lembrar da frase do profeta Isaías. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão a um homem e dirão: livra-nos da vergonha de sermos solteira. Nós mesmas providenciaremos nossas roupas, nossas vestes, nossas bebidas e aposentos. Apenas
nos livre da vergonha de sermos solteira. Por que o profeta Isaías falava isso há quase 3.000 anos atrás, 3 milênios atrás? Porque ele já sabia sobre isso aí. Isso aí já existe desde que o mundo é mundo. Então, se você é mulher, preocupe-se em casar bem. Faculdade vem depois. Dinheiro vem depois. Preocupe-se em casar bem. Use a sua virilidade, o seu status de bonita para você conquistar o melhor pretendente possível. O melhor pretendente possível. E case logo e faça o seu melhor, dê 110% no casamento. E para de ficar vendo novela de término de relacionamento, que é a pior coisa que você faz. Tudo hoje em dia quer terminar. É incrível como hoje em dia são as mesmas coisas. Tudo quer terminar. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Você imagina se Deus chegasse pra gente e falasse assim, não, eu cansei de vocês, vocês vão tudo pro inferno. Não é assim que ele trata. Então, se Deus não trata a coisa dessa forma, nós não devemos tratar também. Espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. Quem quiser conhecer o meu trabalho, eu recomendo que você participe. Nós estamos chegando numa situação bem peculiar no Brasil, uma situação bem crítica. A partir de 2023, nós não sabemos quem vai mandar nesse governo. E eu vou dizer para você, é um partido das trevas. Assim como na época do Collor teve o confisco da poupança, e também Nicarágua, Argentina e Venezuela tiveram confiscos, pode ser que no Brasil, em 2023, nós tenhamos confiscos também. Então é extremamente importante você proteger o seu dinheiro. Como se não bastasse os problemas de relacionamento, nós temos o problema do Estado. Então se eu fosse você, eu aprenderia a proteger o meu patrimônio. Não só aprenderia a proteger o meu patrimônio, como também aprenderia a ser empreendedor. Porque as empresas estão pulando fora do Brasil. Todo mundo está pulando fora do Brasil. Todo mundo que tem algum dinheiro está pulando fora do Brasil. Então se eu fosse você, eu aprenderia a ser empreendedor. A fazer grana desde cedo. É extremamente importante. Mas será que dá tempo para fazer isso? Ainda claro que tem tempo. É claro que tem tempo. Meu irmão, só vai parar o dia que você não existir mais. Sempre dá um jeito. Eu estava vendo esses dias uma mulher venezuelana que mora nos Estados Unidos. Saiu na época do Maduro e conseguiu vencer a vida não casando com o americano, mas conseguiu montar uma empresa. Eu estava vendo um vídeo e eu fiquei assim, fantástico. Mas tudo isso, ela mesma falando, tudo isso se inicia quando você começa a dar valor para o empreendedorismo. A única liberdade que existe nesse mundo é a financeira. Você não pode falar o que você pensa para as pessoas, você não pode falar abertamente na internet, você não pode simplesmente impor alguma coisa a ninguém, nem impor ao governo. A única liberdade que tem é a financeira. E como eu sempre disse aqui no canal, o sistema sempre faz com que você não acredite que o dinheiro vai te ajudar em alguma coisa. Moisés era próspero, Abraão era próspero, Jacó era próspero, os patriarcas eram prósperos. Jesus Cristo, o próprio Messias, o próprio Deus, trabalhou como marceneiro até os seus 30 anos de idade, uma profissão de prestígio. Jesus, quando nasceu, os 3 sacerdotes, que você considera como 3 magos, mas a tradução está errada, trouxeram riquezas a Maria e José para que viesse a cuidar de Jesus. Então, o Criador nunca desejou miséria para você. Essa história de ser miserável para ser salvo é algo colocado na sua cabeça. É algo. Você acha que os patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac, galera, todo mundo, você acha que todo mundo está no inferno porque teve algum recurso financeiro? Tudo isso veio da Igreja Católica e posteriormente na Igreja Evangélica para angariar os fundos dos fiéis e fazer com que a igreja cresça e os fiéis fiquem miseráveis, assim como o governo também é. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, primeiro link aqui embaixo na descrição. Tenho certeza que vai ser a melhor experiência na sua vida. Se fosse você, eu não deixava para depois. Tem certas coisas que vale muito a pena você olhar na hora, porque se você deixa para depois, vai só postergando. O empreendedorismo não é algo que em 60 dias você fica rico. Empreendedorismo é algo que em um ano você tem resultado. É um ano para frente. Então você pensa, se eu começar agora, no final de 2023, pode ser que eu já consiga sair, ter esses recursos. Mas se você ficar empurrando com a barriga, quando o bicho pegar, você fala, agora eu vou fazendo. Só que não é ficar rico em 30 dias. Isso não existe. São consequências do seu trabalho, mas vão demorar. Então isso que é importante. Por isso que eu dou um acompanhamento de 3 anos.
os meus alunos, tá bom? Vou ficar por aqui, sou Humberto Volts, espero que você tenha entendido e claro, né, links aqui embaixo na descrição para quem se interessar. Fique na paz.